Fala galera, hoje nós vamos continuar a nossa jornada sobre os 6 sistemas a serem reinventados. E o assunto de hoje é desigualdade social. Só para relembrar um pouquinho, a gente acredita que existam 6 sistemas no ambiente que a gente vive, no mundo que a gente vive, que chegaram ao seu final, atingiram o seu ponto máximo, atingiram o seu objetivo e que, portanto, têm que ser reinventados e vão ser reinventados a médio e a longo prazo. Não sabemos exatamente daqui a quantos anos, mas essas são as transformações. Da mesma forma que a gente está sofrendo uma transformação bastante grande em toda essa área de saúde, vamos sofrer transformações em todos esses outros 6 sistemas. De uma maneira maior ou menor. E por que esses sistemas têm que ser reinventados? Para que a vida, como a gente conhece, melhore. Então é uma coisa boa. É uma transformação, mas que no final vai trazer coisas boas e vai trazer coisas salutares para o novo mundo que a gente vive hoje. Mas antes de começar a falar sobre desigualdade social, se você não está inscrito no nosso canal, eu queria pedir para você se inscrever aqui embaixo. Se você está gostando dos nossos vídeos, dá o seu like e compartilha a nossa mensagem, faz o seu comentário, queremos saber o que você pensa. Mas vamos começar então falando um pouco sobre desigualdade social. Então, primeiro, qual que é o conceito? O que é desigualdade social? Desigualdade social é a diferença que indivíduos ou classes de indivíduos têm no acesso à riqueza, cultura e educação. E essas diferenças, elas trazem limitações ou privilégios para esses indivíduos ou para classes sociais. Eu vou começar passando alguns dados agora que começam a fazer um pouco de sentido na hora que a gente está falando desse todo. Numa reportagem de 2016 da BBC da Inglaterra, eles chegaram à conclusão que apenas 1% da população global tem o equivalente a 99% da riqueza total do mundo. Que 26 seres humanos detêm a riqueza do equivalente a 3,8 bilhões de pessoas. No Brasil, trazendo para o nosso âmbito aqui, 1% dos brasileiros, portanto, estamos falando aí da ordem de 211 mil pessoas, né, tem o equivalente a 28,3% da riqueza. Ou seja, isso é muito, é uma concentração muito grande. A ONU, num reporte que eles soltaram em dezembro de 2019, eles dizem que o Brasil é o 7º país no ranking dos países mais desiguais e que o Brasil perde para países como Nicarágua e Paraguai. Vamos passar agora para falar um pouquinho quais são as consequências. O que tudo isso traz? O que é a consequência da desigualdade social? Simples. Pobreza, vou ler aqui, tá? Pobreza, miséria e favelização. Fome, desnutrição e mortalidade infantil. Pensa nisso. Aumento do nível de desemprego. Atraso no progresso da economia do país. E aumento dos índices de violência. Imagina, tudo isso faz sentido para todos nós. E a gente começa a pensar em tudo isso e ver que tudo isso tem uma razão de ser. Mas o que gera a desigualdade social? Também muito simples. A diferença de oportunidades. Alguns têm mais oportunidades que outros. Então não adianta falar em meritocracia quando as outras pessoas, a competição não tem os mesmos recursos. Ah, mas tudo bem, então eu quero que todo mundo tenha a mesma oportunidade. Ou como que a gente faz? Ah, não, o governo não está dando as oportunidades. Como sempre a gente faz no Se Eu Soubesse, eu prefiro trazer uma coisa um pouco para o nosso lado do que pensar em governo. A gente tem que ser atuante. E a gente tem que ser atuante no nosso dia a dia. Como que a gente faz isso? Tendo consciência. Fazendo atos nas nossas transações diárias. Então, por exemplo, se você vai contratar alguém, tenta contratar alguém que precisa daquele emprego. Ao invés de contratar o cara que tem o currículo perfeito. Muitas vezes o cara que não tem o currículo perfeito, mas está brigando pelo prato de comida dele, tem muito mais rendimento que um cara que está muito mais preparado.
Quando você vai comprar as coisas, tenta comprar as coisas dos caras locais. Tenta comprar aquele bolo daquela tiazinha que você ouviu falar, que faz um bolo bem, que está precisando muito daquela venda para se reerguer. Fazendo isso, você está contribuindo para que essa desigualdade social ela desapareça, ela suma. A outra coisa é essa mentalidade de lucro que o mundo capitalista tem. Afinal de contas, a gente falou isso nos outros vídeos, a gente fala neste aqui também, a gente vende, ou a população, ou o mundo, está preocupado em vender para quem tem dinheiro e não para quem tem necessidade. Então, quando você vai vender, ou quando você vai comprar, você tem que pensar nisso. Primeiro, você tem necessidade de comprar aquilo? Se você não comprar, aquele que vende vai ter que vender para quem realmente precisa. E quando você for comprar as coisas, compre de empresas que estão pensando num bem maior, que não pensam simplesmente no lucro, mas pensam em como amenizar essa desigualdade social. E por final, tenha consciência. Qualquer coisa que você vai fazer, tenta balancear o seu desejo com a sua real necessidade e pensa em como você vai ser um instrumento para igualar um pouquinho essa desigualdade que é tão ferrenha no mundo de hoje. Desigualdade social é uma coisa grande, pode ser combatida, tem que ser combatida, e a gente está falando isso não porque a gente é bonzinho, mas é porque é ilógico, o país não vai crescer. Nós não vamos crescer como civilização e como povo brasileiro se a gente continuar dividindo migalhas e concentrando um monte de dinheiro na mão de quem talvez não precise tanto. E essa consciência começa por cada um de nós. Desigualdade social é uma coisa séria, tem que ser reescrita e vamos fazer isso. Um abraço grande e até a próxima. Tchau!